Estudo Bíblico Números 16, versos 1 a 40. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Qualquer rebelião desse tamanho tem numerosas facetas e várias razões agravantes subjacentes. Contudo, do texto em si deduzimos que houve o lado eclesiástico e o lado civil nessa rebelião. Coré persuadiu companheiros levitas e outros a se lhe juntarem na busca da função sacerdotal, versos 9 e 10. Ao mesmo tempo, os rubenitas, Datã e Abirão, voltaram-se contra Moisés por causa de seu aparente fracasso em lhes oferecer os campos e as vinhas da terra prometida, verso 14. O pensamento de terem de passar o resto de suas vidas no deserto devia lhes fazer parecer que a rebelião era um caminho de escape. Datã e Abirão recusaram-se a irem ao tabernáculo para enfrentarem Moisés, mas enviaram-lhe uma queixa amarga, versos 12 a 14. Coré, por outro lado, e seus 250 príncipes, não todos, mas muitos levitas, versos 7, 8 e capítulo 27, verso 3, apareceram com incensários nas mãos para provarem que eram santos e podiam executar esta obrigação sacerdotal. Subitamente a glória do Senhor apareceu à porta do tabernáculo, e o Senhor apoiou a autoridade de Moisés, abrindo a terra que engoliu os 3 líderes da rebelião, com suas famílias e propriedades, verso 32. A seguir, o grupo de carregadores de incenso foram devorados pelo fogo. Qual foi a causa da rebelião de Coré contra Moisés, ungido do Senhor? Coré e seus seguidores estavam cheios de inveja, presunção, de atrevimento, de falsa religiosidade, de desrespeito com a casa de Arão, porque essa fora escolhida por Deus para o sacerdócio, ao passo que a de Coré fora escolhida para o serviço do tabernáculo. Este é um dos pecados mais comuns na Igreja do Senhor e se exprime em rivalidades, invejas e arrogância. Verso 3. Basta-vos, ou estamos fartos de vocês. Moisés, um pouco mais tarde, devolveu-lhes estas mesmas palavras. Verso 7. Toda a congregação é santa. Em Êxodo 19:6, Deus prometeu fazer de Israel um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas esta promessa tinha uma condição: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Pois a doação e a execução dessa aliança designavam divinamente os mediadores onde fossem necessários. Vos exaltais? A acusação é séria, mas é claro que Arão não se atreveu a tomar a honra do sacerdócio para si mesmo, algo que nem o próprio Cristo fez, Hebreus 5, versos 4 a 7. A hipocrisia de dizer que cada membro do povo é santo se revela claramente quando se considera a rebelião perpétua contra a mensagem de Deus, cujo começo vem sendo descrito desde Êxodo 5:21. Verso 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. Deus já tinha escolhido seu mediador, verso 5. Se Coré e sua congregação duvidasse, duvidaria de Deus. E Arão, que é ele? O direito que Arão tinha de ser sacerdote não se originara nele mesmo. Verso 12. Datã e Abirão disseram: não subiremos. A cena passa para os rubenitas, cujos motivos de rebelião diferiam dos de Coré, mas cujos propósitos de derrubar Moisés e Arão eram os mesmos. Agora, Datã e Abirão começam a desobedecer o ungido do Senhor e a desacatá-lo, movidos pela inveja que tinham de Moisés. Esses dois se achavam no direito de liderar o povo, uma vez que eram descendentes do filho primogênito de Jacó, em oposição à própria vontade de Deus que já escolhera Moisés. Estes se juntaram a Coré, cuja insurreição eclesiástica contra Arão
colabora bem com a insurreição política contra o governo de Moisés, que era o alvo de Datã e Abirão. Os 3 rebeldes eram falsos, hipócritas e fingidos em proclamar sua adesão ao Senhor. Verso 13. Também queres fazer-te príncipe sobre nós? Em outras palavras, você pretende continuar fazendo o papel de príncipe sobre nós? Esses homens estavam agastados com a perspectiva de gastar toda a sua vida no deserto. Acusavam Moisés da derrota em Hormá, capítulo 14, verso 45. Imaginavam que ele recusara levar a arca com eles naquela ocasião, com medo de perder o controle que tinha sobre eles quando entrassem na terra. Verso 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Aqui se vê a ironia dos rebeldes, a descrença que revelaram desde o princípio. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? A ironia acrescentasse a insinuação de que Moisés era um embusteiro mentiroso. De acordo com Provérbios 30:17, a alusão aqui é aos abutres que arrancariam os olhos dos mortos no deserto. Não dissera Moisés que toda essa geração teria de morrer no deserto? Verso 17, tomai cada um seu incensário. Os rebeldes tentaram alegar motivos religiosos para os seus mal-entendidos com Moisés e Arão. Por isso mesmo o teste seria oferecer o incenso, um rito exclusivamente sacerdotal. Na epístola de Judas, verso 11, Coré aparece juntamente com Caim e Balaão como um líder de heresias, nomes que simbolizam o assassínio de santos, a profecia falsa em proveito próprio e a ambição pela autoridade eclesiástica. Verso 19. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo. O hebraico faz uma diferença entre sua congregação, grupo, e a congregação, verso 9. Coré apresentava-se como defensor de toda a congregação. Toda a congregação é santa, verso 3. Versos 20 a 40. Os rebeldes são destruídos porque se levantaram contra o ungido do Senhor e automaticamente contra o próprio Deus, pois se opunham à autoridade legitimamente constituída por Deus. Verso 21. Deus vindica o sacerdócio que ele mesmo estabelecera, já que era na obra sacerdotal que jaziam os planos de Deus para com seu povo escolhido, obra cumprida por Jesus Cristo. Verso 24. Levantai-vos. Deus sempre chama seu povo a se separar de tudo aquilo que contenha pecado. A santificação inclui a ideia da separação das coisas mundanas. 2 Coríntios 6, versos 14 a 18. Verso 27. Levantaram-se. Aqueles que creram em Moisés comprovaram-no agora pela atitude. Verso 28. Nisto conhecereis. Já a atitude dos rebeldes foi de desafio e arrogância, e o resultado trágico dessa escolha foi sofrido também pelos seus familiares. O pecado e seu castigo sempre ameaçam os entes queridos do pecador. Não procedem de mim mesmo. Vemos novamente que a briga não era com Moisés, mas com Deus. O hebraico lev, coração, foi corretamente traduzido para mente, pois o coração geralmente indica a capacidade intelectual. Oséias 7:11, entendimento. Enquanto as entranhas, rins, se referem à capacidade emocional. Verso 30. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita. Tanto o verbo como os substantivos são de beirei, criar. Portanto, a coisa inaudita tinha de ser uma coisa sobrenatural, ou pelo menos fora do comum. E vivos descerem ao abismo, Sheol. No Antigo Testamento, o termo Sheol raramente significa lugar dos mortos. Aqui indica a sepultura. Verso 32. E os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Bethlehem não se refere às suas casas, mas famílias. O restante do versículo diferencia entre propriedades humanas, servos, e não humanas, animais e bens. Era simplesmente a maneira hebraica de dizer tudo. Contudo, Números 26:11 nos informa que os filhos de Coré não pereceram com ele.
Provavelmente a família de Coré não incluía seus filhos adultos que tinham suas próprias famílias. Verso 33. Eles e todos os que lhe pertenciam. Dessa maneira perecerão os que escolhem não obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses 1, versos 8 e 9. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida perecerão. Apocalipse 20, 15, Romanos 6, 23, Salmo 37, 10. Nota homilética. O 16º capítulo nos dá 5 ilustrações. 1. Coré, o pecado da soberba pelo qual não havia sacrifício expiatório, números 15 e 30. Tem um efeito sério sobre outras pessoas, como é o caso de muitos outros pecados. 2. Moisés, a consciência da inocência que, com fé e humildade, pode entregar seu caso às mãos de Deus. 3. Deus, a intervenção em prol dos seus servos, da sua palavra e da sua glória, Salmo 105, 14 e 15. 4. O povo, a simpatia oculta para com as coisas relacionadas ao pecado, que logo se revelou no apoio que deram a Coré, apesar de tudo que acontecera. 5. Arão, a mediação sacerdotal pondo-se de pé entre os mortos e os vivos, que é a obra que Cristo completou e até certo ponto é a obra na qual cada crente é chamado para tomar alguma parte, em virtude da sua união com Cristo. Capítulo 16, verso 36 a 17, verso 13. Incidentes da vingança do sacerdócio araônico. A essa altura, a Bíblia hebraica começa um novo capítulo. Os escribas judeus consideraram o restante do capítulo 16 e todo o 17 como se fosse uma unidade, abrangendo o tema do direito único de Arão ao sacerdócio. Os incensários de bronze usados pelos rebeldes foram batidos em lâmina para a cobertura do altar, como lembrete perpétuo do sacerdócio exclusivo da casa de Arão. As consequências da rebelião aparecem na murmuração que acusava Moisés pela morte dos rebeldes. A ira de Deus se aplacou somente quando Arão usou seu incensário para fazer expiação pelo povo, verso 46. A vingança da casa de Arão não culminou no teste das varas, capítulo 17. Das 12 varas escolhidas, uma para cada tribo, só a vara de Levi, com a inscrição do nome de Arão, floresceu sobrenaturalmente e produziu amêndoas diante do Senhor. Essa vara teve de ser guardada na arca como um testemunho contra toda e qualquer tentativa futura de rejeitar a escolha divina da família mediatorial. Verso 37. Porque santos são, porque os incensários desses homens ímpios foram considerados santos, porque Deus tinha para eles sagrado propósito. Porquanto os trouxeram perante o Senhor, serão por sinal, por memorial, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor. Verso 37 a 40. Versos 41 a 50. Novo tumulto contra Moisés e Arão. Agora a revolta é do povo em geral, mas Deus intervém com a justiça e a lealdade em favor dos seus ungidos, livrando-os da injustiça, da inveja e da prepotência dos seus opositores. Com a intercessão de Arão e de Moisés, o próprio povo hostil é salvo da destruição total. Verso 43. O aparecimento da glória do Senhor é como um convite para seus servos se aproximarem, mas para os infiéis a glória se revela como um fogo devorador. 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Verso 46. Moisés logo sentiu que a praga começara. Como pastor do povo de Deus, não hesitou em chamar Arão, o sacerdote, para que ambos tivessem sua parte em interceder pelo povo. O fogo do altar é aquilo que consome o sacrifício e torna o incenso em fumaça.
Da mesma maneira, é só no poder do sacrifício de Jesus Cristo que as orações dos crentes têm livre acesso ao trono da graça de Deus. O incenso ilustra a oração da fé, Apocalipse 5:8. Vai depressa à congregação. É isto que Jesus Cristo fez, na plenitude do tempo, Gálatas 4:4. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Amando assim a congregação rebelde, João 3:16. Verso 48. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Uma ilustração dramática do ofício mediador de Arão, não pela virtude dele em si mesmo, verso 5, mas apenas porque Deus o escolhera. O incenso de Arão efetuou a expiação pelo povo e interrompeu a praga. Hebreus 5, versos 4 a 6.